aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos relembrar os álbuns esquecidos das grandes estrelas teen. Pois é, muitos artistas incríveis foram lançados pelo Disney Channel, foram lançados pela Nickelodeon, tiveram carreiras musicais, álbuns lançados, impulsionados, performances incríveis e marcantes, mas não decolaram. Infelizmente, mas eu tô aqui para relembrar vocês e também para poder indicar para vocês esses projetos, porque tem muita coisa boa dentro desses álbuns que vocês não vão se arrepender de escutar. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu tô sempre falando de música pop e de outros assuntos relacionados. E eu tenho certeza que você vai amar tudo que sai daqui. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se você ainda não conhece a nossa loja, por favor vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como também na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar com uma pessoa maravilhosa, gente, que pra mim lançou um dos melhores álbuns daquela época, que foi Miranda Cosgrove com o seu disco Sparks Fly. Lembra desse? Hilário. Como foi lançado em 27 de abril de 2010 através da Columbia Records. Depois que ela conseguiu alcançar um sucesso como cantora de forma relevante por causa da trilha sonora do iCarly no ano de 2008, ela começou a correr atrás do planejamento do seu álbum de estreia através de um selo maior, que no caso foi a Columbia. O Sparks Fly é musicalmente um disco que traz muita referência de pop, de dance, de eletropop, mas principalmente é um dos últimos álbuns onde as artistas estavam investindo ainda assim naquele pop rockzinho que já estava quase morrendo ali em 2010. Das pessoas que trabalharam com ela nesse projeto, nós tivemos grandes nomes, por exemplo, o The Matrix, Espionage, Rock Mafia, Dark Child, Max Martin, Kesha e Dr. Luke. O exemplo do trabalho da Kesha, por exemplo, no disco, foi uma ótima adição para o projeto. Por quê? Ela trouxe a música Disgusting, que foi uma demo vazada da Kesha no momento que ela debutou lá em 2009 para 2010 e se tornou uma das músicas mais compartilhadas ilegalmente. Finalmente a Miranda consegue pegar essa música para ela e ela regrava oficialmente e lança a canção. A canção, como eu disse, por mais que não foi lançada como single aí, ajudou muito o projeto a ter relevância. O Sparks Fly vendeu 36 mil cópias na sua primeira semana e alcançou o número 8 na parada da Billboard 200 nos Estados Unidos. Apenas um single foi promovido do projeto, infelizmente, a faixa Kissing You. A música conseguiu chegar em número 54 na parada da Billboard Hot 100, mas infelizmente a Columbia decidiu não investir mais no álbum, que eu achei um tiro no pé absurdo, porque o disco tinha um potencial enorme de canções. De qualquer forma, a Miranda promoveu bastante Kissing You e chegou a cantar até algumas outras faixas do álbum por aí. Pouco tempo depois ela lança um EP e finaliza seu contrato oficialmente com a Columbia, porque eu acho que eles esperavam que o álbum fosse ter um pouco mais de relevância e não chegou no nível que eles esperavam, mas ela fez turnê, promoveu, teve depois música da Avril Lavigne chegando na mão dela na parte do EP, que foi o High Maintenance. Então a Miranda teve um momento muito feliz como cantora, mas infelizmente a carreira dela nesse ponto acabou ficando só naquilo ali. Outra pessoa aí agora movendo para o Disney Channel foi o Michael Musso, que fez parte ali do cast de Hannah Montana. Ele na verdade era o melhor amigo de Hannah, ao lado ali da Emily Osment, que nós já vamos falar também, que lançou um álbum de estreia apenas. O álbum dele, auto-intitulado Michael Musso, foi lançado pela Walt Disney Records em 2 de junho de 2009. Ele trabalhou com Sam Hondler, Dave Katz, Brian Todd, Justin Gray, Kurt Schneider, Matthew Wilder e outras pessoas importantes da música daquele momento. Ele produziu o álbum principalmente em Los Angeles e Nova York. Diferente das meninas nesse momento ali da indústria musical, ele teve a oportunidade
oportunidade de co-escrever faixas do seu álbum. Normalmente, essas grandes indústrias produzem álbuns para os artistas de forma quase que pré-pronta, né? Já entrega as músicas, pede para eles botarem a voz, eles botam a voz e o negócio é lançado rapidamente. Mas no caso dele, ele teve a oportunidade de botar um pouco a mão na massa. Outra coisa que o álbum dele também teve a oportunidade de forma diferenciada das outras pessoas do Disney Channel naquele momento foi que o disco dele produziu 3 singles. O primeiro foi In the Crowd, lançado em 13 de janeiro de 2009 com um videoclipe. Depois ele lançou a música Hey, o segundo single, que ajudou muito o disco a ser impulsionado. Na verdade, a música conseguiu chegar em número 70 na parada da Billboard Hot 100. Por fim, ele lança Shout It como último single do projeto e um videoclipe acompanhando cenas da turnê que ele fez. O álbum dele conseguiu ficar em número 19 na parada da Billboard 200, mas é considerado um grande flop. Depois disso, ele assina com outro selo, lança um outro projeto menor, né, no caso um EP intitulado Brainstorm, procura um pouco estilos musicais mais mainstream, mas também não consegue emplacar. Agora temos Emily Osment, que lançou o icônico Fight or Flight. Para mim, da nossa lista toda aqui, esse é o melhor álbum de todos. Infelizmente, também um super flop. O álbum dela foi lançado primeiro no Canadá em 28 de setembro de 2010 e nos Estados Unidos em 5 de outubro através da Wind Up Records. O Fight or Flight é um disco basicamente de eletropop, dance, com muita influência de synth pop. Talvez isso fez o disco ficar tão interessante, porque ele é um disco bem assim, avançado musicalmente falando, para uma artista que estava debutando ainda por cima, que tem uma raiz Disney, por mais que lançando através de outra gravadora. A crítica, por exemplo, babou por esse álbum dela e disse que o álbum é extremamente bom e que é uma grande evolução musical do EP que ela havia lançado um ano antes. O álbum alcançou o número 72 na Espanha e nos Estados Unidos ficou em número 170 na Billboard 200. O single Let's Be Friends estreou e alcançou o número 24 na parada da Billboard. Ela promoveu o álbum no mundo todo, com performances de Let's Be Friends, assim como depois, em certo ponto, de Love Sick. Por incrível que pareça, a música Love Sick demorou muito para ser lançada como segundo single do projeto. Na verdade, a maioria das pessoas já estavam assim, descrentes que o projeto iria ter um segundo single. Então, no ano de 2011, quase tipo assim, 5 meses depois que o disco já estava oficialmente lançado, finalmente eles apresentam essa música como single e a música teve um grande número de downloads digitais, principalmente dentro do iTunes. A música atingiu seu maior pico de sucesso no Canadá, onde ficou em número 66. A seguir temos Bridget Mendler, uma outra grande aposta da Disney que teve inclusive um hit que eu amo, né, que é Ready or Not, que faz parte do seu álbum Hello, My Name Is. O álbum foi lançado em 22 de outubro de 2012 através da Hollywood Records, a gravadora da Disney. Mendler começou a planejar o projeto ainda em 2011 e coescreveu todas das 15 faixas. Um movimento inédito para a indústria da Disney que, naquele ponto, ainda controlava muito o repertório dos seus artistas. O álbum estreou em número 30 na Billboard 200 dos Estados Unidos e 20 na parada de álbuns digitais da Billboard, também dos Estados Unidos, com mais de 12 mil cópias vendidas pura. O primeiro single do projeto, que foi Ready or Not, estreou em 3 de agosto de 2012 e foi lançado como download digital em 7 de agosto de 2012. A música estreou em número 98 e chegou até o número 49 na parada da Billboard Hot 100 no seu momento de maior auge. A crítica gostou do disco e disse que os vocais dela são extremamente incríveis, mas criticaram as músicas por soarem muito parecidas e sem um direcionamento específico. Ela depois lançou alguns outros projetos musicais um pouco diferenciados que eu acho que vocês deveriam conhecer. No caso, estou falando do Nemesis. Outra pessoa aí que fez parte da nossa infância, que chegou a debutar ali ao lado de outros grandes nomes da sua equipe, foi o Corbin Bleu com
com o seu primeiro álbum, Another Side. O álbum dele foi lançado pela Hollywood Records em 1º de maio de 2007. O primeiro single, Push It to the Limit, foi gravado naquele momento e aparece também na trilha sonora de Jump In. Corbin Bleu afirmou que o disco é muito pop e R&B. De certa forma, o disco tinha também muita expectativa pelo Corbin ser parte do High School Musical e todos eles estarem no seu auge. O Corbin seguiu ali os lançamentos de discos ao lado da Vanessa Hudgens, assim como também da Ashley Tisdale. Tanto ele quanto a Vanessa Hudgens ficaram dentro da Hollywood. A Ashley foi para uma outra gravadora melhor que ajudou o trabalho dela a se tornar muito mais mainstream. O álbum vendeu cerca de 18 mil cópias na sua primeira semana e logo após isso ele saiu em turnê para poder promover o projeto ao lado do Michael Musso, junto com também Vanessa Hudgens. A música Push It to the Limit conseguiu chegar em número 14 na parada da Billboard Hot 100. Quando ele lançou o segundo single, Deal With It, infelizmente ele teve um grande flop e a música não conseguiu chegar nem na Hot 100. Na verdade, ficou na Bubbling Under the Hot 100 em número 112. Depois disso, ele chegou a lançar um outro álbum de estúdio intitulado Speed of Light, mas foi igualmente, na verdade, pior do que o primeiro álbum no aspecto de flop. Na verdade, esse disco teve apenas um single sendo trabalhado como o principal do álbum e a era basicamente ficou com Deus. A Janet McCurdy também lançou seu auto-intitulado Janet McCurdy, Não podemos esquecer desse grande álbum que, diferente de todos esses aqui que são voltados pro pop, ela foi a única que lançou um disco de country. O álbum foi lançado em 5 de junho de 2012 pela Capitol Nashville. McCurdy tinha apenas 19 anos na época e coescreveu 6 das 10 faixas principais do álbum. A maior parte dele foi produzido por Paul Worley e também produziu o seu EP naquele momento, Not That Far Away. O disco tentou emplacar um pouco de pop e R&B também no seu conteúdo, mas o country sempre se sobressaiu. Infelizmente, o disco foi um flop violento, assim, e teve apenas um single lançado também no projeto, que foi a música Generation Love, mas infelizmente pouco tempo depois do flop, ela já tinha saído da Capitol Nashville, foi dispensada pelo selo. Então o que a gente conclui desses lançamentos aqui? Foram lançamentos feitos para um público teen, que muitos não absorveram, porque era muito direcionado, mas ao mesmo tempo possuem músicas muito boas dentro desses repertórios. Então fica aqui a minha sugestão para vocês conhecerem mais a fundo todos esses projetos. Eu tenho certeza que vocês vão amar, ok? Conta aí pra mim quais são os seus favoritos dessa lista, que eu quero saber se caso você já tiver ouvido. Combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!